que Nicolas Ferreira vira manchete? E por que nós temos hoje discussões como aquela bobagem também do... Não que essa questão da homofobia seja uma bobagem, mas a forma como ela é colocada, né? Por que, por exemplo, nós temos essa coisa de linguagem neutra também, como mais uma cortina de fumaça também, e outras tantas coisas? Nós temos isto porque o Brasil tem uma produção enorme de uma certa vocação para desviar o seu foco daquilo que ele realmente precisa falar. À direita e à esquerda, nós vamos ter sempre o espetáculo do grotesco, do ridículo, para chamar a atenção e tirar a atenção daquilo que realmente nós precisamos debater. Efetivamente, a gente não pode aceitar o Nicolas Ferreira fazendo um ato de homofobia. Mas, por outro lado, Nicolas Ferreira conseguiu, e ele teve o êxito do seu propósito, que é holofotes, que é luzes, que é microfones, que é alguém comentando, que é a grande imprensa comentando, e um canal pequeno como o meu comentando sobre ele. Portanto, Nicolas Ferreira é um vencedor nessa parada. Por quê? Porque conseguiu fazer aquilo que uma direita raivosa adora fazer, que é causar, que é fazer, né, o escândalo. É claro que nós não podemos aceitar os preconceitos de uma direita chucra, como diria o filósofo Reinaldo Azevedo, mas também nós não podemos ficar nesse discurso raso de uma dita esquerda que se diz civilizada, que se diz com os padrões de humanismo, mas é uma esquerda que continua o mesmo projeto de exclusão social, de destruição da República colocada ali por Bolsonaro, que, aliás, diga-se de passagem, é um subproduto desses que hoje estão no poder. A grande verdade é que no nosso contexto atual, Nicolas Ferreiras vão aparecer, porque é assim que acontece. O jornalismo brasileiro é pautado hoje não de uma apuração dos fatos, mas sim de escândalos que possam, vamos dizer, viralizar, porque nós queremos tretas, nós queremos, como consumidores em geral, treta, coisas inúteis. E aí a gente não discute o essencial. Como eu disse, a homofobia é um assunto essencial, mas ele tem que estar associado, por exemplo, a uma política pública de segurança, tem que estar associado a uma política pública de educação. Nós temos que ter associado também uma política pública de acolhimento do Sistema Único de Saúde. Mas vê se os chamados identitários perguntam e se preocupam com as coisas essenciais. Eles são aqueles que se preocupam com a mancha, né, um pontinho preto na tela branca. Eles se preocupam com o estético do canto, mas não se preocupam com o essencial. Por quê? Porque o essencial para eles é ficar sempre orbitando num processo, né, como um cão que corre atrás do seu próprio rabo. Né? É sempre a mesma coisa e sempre vai ser, porque é um ciclo vicioso, um ciclo em que nós colocamos, né, e deixamos de lado aquilo que realmente nós precisamos debater. Precisamos sim combater a violência contra a mulher, mas para pensar em combater a violência contra a mulher é preciso, por exemplo, equiparar melhor os equipamentos da segurança pública. Isso passa também por uma polícia que consiga não fazer mais aquela repressão que ela faz, principalmente com os mais pobres, mas uma polícia que está de fato buscando a inteligência para combater o crime que se organizou e se organiza cada vez mais. Passa também por um processo de educação a médio e longo prazo, para que a gente possa construir, né, futuras gerações que não estejam machistas.
passa também por um debate mais profundo sobre questões sociológicas, como, por exemplo, a falta de cidadania que nós temos visto imperar no Brasil e que no governo de esquerda continuou livre, leve e solto. Passa por uma série de coisas, mas os que estão aí, os iluminados, os doutos, não conseguem enxergar, porque eles estão tão sedimentados nos seus dogmatismos, nas suas certezas absolutas, do seu lulismo absolutista, que não conseguem entender que o que está acontecendo é uma consequência. Nicolas Ferreira, Alan dos Santos, Daniel Silveira, tudo isto, na verdade, são as consequências de um país que começou sendo dividido entre nós e eles e que continua se dividindo cada vez mais por conta de uma esquerda que acha ser dona da luz que ela não tem e de uma direita que acha que causando, sendo, vamos dizer assim, inoportuna, não importa. O que importa é causar. Enquanto isto, a oposição à direita do Brasil não faz nenhuma oposição a Lula, porque no fundo fica nas discussões mais rasas e não consegue, né, mudar, porque na verdade tudo que está acontecendo no Brasil hoje é a manutenção do mesmo de sempre. Por isso, a decepção daqueles que ainda acreditaram no conto da sereia de Lula e do lulismo. E aí, meus caros, quando a gente fala isto, a gente é muito odiado por essa gente. Mas é aquela coisa, hoje no Brasil nós temos a discriminação com respeito ao outro, como uma manifestação cristã, e nós temos o ódio com o amor ao outro, como uma manifestação de humanismo de uma esquerda que cada vez mais está desumanizada.